galerinha, então vamos continuar aí agora falando do sistema genital da mulher, sistema genital feminino. Bem, como a gente falou da testosterona, que é produzida lá no testículo, lembrando que o testículo é uma glândula mista, o ovário também é uma glândula mista, tá? Por quê? Porque ele produz progesterona e estrogênio, que são hormônios sexuais femininos, e são hormônios sexuais que são lançados na corrente sanguínea. E, além disso, ele também produz o óvulo, né? Que é o ovócito secundário. Então, ele é considerado, ele é chamado de glândula mista. Bem, a progesterona, qual é a função da progesterona? Primeiramente, ele tem a função de preparar o útero para receber um embrião. E o estrogênio, ele tem a responsabilidade pelas características sexuais da mulher. Assim como a gente falou da testosterona, na mulher é a mesma coisa, só que na mulher ainda tem a gestação, né? Por isso são 2 hormônios. No homem é só a testosterona. Na mulher tem 2 hormônios porque um fica responsável pela gestação, tá? Até mesmo para manter essa gestação. Então, o estrogênio é responsável pelas características sexuais secundárias, tais como acúmulo de gordura em áreas como os quadris, as pernas, desenvolvimento dos seios e surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana. Bem, quero chamar a atenção para vocês nessa imagem aqui, porque eu não vi essa identificação aqui e alguns vão confundir, né? Vocês percebem que aqui é como se tivesse cortado ao meio o corpo de uma mulher. Pode ver que só aparece uma perna, a outra perna foi cortada, né? Então, aqui você percebe a camada de gordura, né? Aqui você vê a coluna vertebral, camada de gordura. Aqui ele está identificando a vagina. Aqui ele não está identificando essa estrutura, nem essa estrutura. Então eu quero chamar a atenção para vocês em algumas coisas aqui para ninguém confundir. Porque eu já, no ano passado, chegaram a me perguntar se isso aqui, o que era isso daqui, se isso aqui era vagina. Gente, se aqui ele está dizendo que a vagina é essa região aqui, e aqui é o útero, logicamente isso aqui é a bexiga, tá? E aqui é a uretra feminina. Isso aqui, galera, é o ânus. Tá? É onde aqui é o intestino grosso e aqui é a saída, beleza? Bem, então aqui a identificação, ó, aqui é o útero, ovário, tuba uterina é a tuba que sai do útero e vai para o ovário, o colo do útero é a região percorrida, né, até o útero, colo do útero é da entrada da vagina até ao útero. Clítoris é a região das quais se enchem de sangue para gerar o orgasmo feminino. E lábio maior e menor, você já sabe muito bem o que é, né? Bem, o dedo feminino, ou vulva, corresponde ao conjunto de órgãos genitais externos onde se encontra o orifício da vagina. Ela também é formada pelos lábios maiores e menores e pelo clítoris, que eu já falei qual é a função. Pequena saliência arredondada encontrada na junção superior dos pequenos lábios. Nessa região também há outro orifício, que é esse orifício aqui, ó, da uretra, por onde passa a urina. No caso da mulher é diferente do homem. Do homem, a uretra masculina passa a urina e passa o sêmen. Na mulher, não. A uretra feminina só passa urina, ok? Bem, a parede vaginal, ela apresenta grande elasticidade e contratilidade. Isso é lógico, né? Uma região das quais a passagem tanto do pênis quanto de um bebê. E ele tem o processo de elasticidade, ele aumenta e diminui. Ali tem uma grande quantidade de músculos, tá? Que vão atuar nisso daí. Então, ele possibilita a eliminação de sangue menstrual também, a saída do bebê durante o parto natural. A aproximadamente 2 centímetros de abertura vaginal existe uma membrana mucosa, perfurada e vascularizada, denominada ímen. Se você estivesse no presencial, a primeira pergunta que vocês me fariam, o que é o ímen? Ímen é uma membrana, como aqui falou, vascularizada, então passa vasos sanguíneos, que está ali desde quando a menina nasce. E ela é rompida no primeiro ato sexual, tá? Muita gente considera virgindade a partir desse ímen aqui, ok? Cuja função é proteger a entrada da vagina. A função dela é essa, não é dizer se você é virgem ou não, tá?
Então, o ímen apresenta um orifício central que possibilita a saída de fluxo menstrual. Então, a partir do momento que você rompe o ímen, você fica sujeita a maiores tipos de infecções. Uma delas é a candidíase. Geralmente, após o rompimento desse ímen, a mulher tem candidíase com mais frequência, tá? Coisa que ela não tinha quando era criança. Exatamente, porque o ímen protegia essa entrada. A partir do momento que rompe o ímen, as portas estão abertas, tá? Então a mulher tem muito mais facilidade de ter tipos variáveis de infecções por ser dentro. E aí você não consegue ver. O homem é fora, tudo que mudar ali, ele tem como acompanhar. Se ele cuida, aí é outro problema. Mas ele consegue acompanhar. E na mulher, não, tá? Então, o ímen apresenta um orifício central que possibilita a saída do fluxo menstrual. Bem, o útero se prepara para abrigar uma nova vida, se não ocorrer a gravidez, a descamação do revestimento interno do útero, que é o endométrio, e a presença de sangue, o que caracteriza a menstruação. Então, vamos lá, o que é menstruação? Menstruação nada mais é que o óvulo, que está indo embora, né, o ovócito secundário, que não foi fecundado, juntamente com o endométrio. O que é o endométrio? Endométrio, deixa eu ver se tem imagem aqui para poder mostrar de novo. Endométrio é essa camada de dentro aqui do útero que se prepara para receber o bebê. A partir do momento que você está ovulando e o ovário libera o óvulo, que vai, aqui é o ovário, ele libera o óvulo, esse óvulo vai se percorrer aqui na tuba uterina. Quando ele está mais ou menos nesse trecho aqui, é onde ele pode ser fecundado, tá? Detalhe, o óvulo é fecundado aqui, não aqui, tá? Ele só pode ser fecundado aqui. Quando ele alcança aqui, já era. Quando ele alcança aqui, o endométrio já fez isso aqui, ó. Já tá para descer. Quando ele desce aqui, é para sair, que é a menstruação, tá? Então, quando o óvulo tá aqui, o ovário secundário tá aqui, e o espermatozoide consegue alcançar e fecundou, pronto. Aí sim a progesterona entra em ação, tá? Vocês vão ver o LH, o FSH, entre outros hormônios que vai atuar aí. E aí o endométrio já começa a se preparar todinho pro bebê. Aquela bola, né, que vocês veem que protege, fica ao redor do bebê, que é a placenta, tudo isso já está preparado a partir do momento que fecundou aqui, que são os anexos embrionários, tá? E aí eu percorrer aqui, ele se fixa aqui, que vocês vão ver mais à frente, chamado de nidação. Fixou! Pronto, dali só vai crescer, tá? Agora, aproveitando que está essa imagem aqui, pensem bem uma coisa. Vê se engravidar é um processo fácil de acontecer. Ocorreu a penetração do pênis aqui, beleza. Saiu os espermatozoides. A penetração do pênis vai alcançar mais ou menos até a região do colo do útero. E aí os espermatozoides vão vindo disputando. Entra. Aqui já morreu 70%. Por quê? Porque a região da mulher, essa região é muito ácida. Por isso que na ejaculação é liberado aquele líquido, lembra que a gente falou? Líquido seminal? Para neutralizar o ambiente que ele passar. Aqui morre muito espermatozoide. Beleza, ainda tem outro fator. São dois lados, né? E a saída do óvulo é só em um lado. E aí? Eles chegam aqui e cada grupo vai para um lado. O que vem para cá já era, foi, tchau. O que vem para cá pode ser que consiga, tá? Então vocês veem que o processo para ocorrer uma gravidez não é fácil, tá? Mas, né, não é fácil, mas acontece. E às vezes até com um líquido que vem antes da ejaculação. Então, né, mas na natureza não é fácil, tá? E aí, como eu expliquei, o processo ocorre. Bem, eu coloquei umas fotos aqui meio assustadoras para vocês, mas vocês verem, só para ter uma ideia do tamanho. Bom, isso aqui eu chamo de produto feminino. Olha a mão do médico atrás. Bem, reparem que o tamanho da mão do médico, aqui é o útero, ovário, tuba uterina e a região do colo do útero. Olha o tamanho. Agora, olha o tamanho, o quanto ele alcança quando está abrigando um bebê. Né? Então, vocês percebem que a elasticidade é muito grande, né? Então, reparem, aqui é todo o órgão e aqui está demonstrando só a atuação do ovário. Reparem que aqui tem uma medição aqui para vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Isso aqui, olha a proporção, isso daqui está aumentado aqui, tá? Aqui está demonstrando a entrada dos espermatozoides, está reparando, ó, eles estão vindo tudo para cá. Mas se o óvulo tivesse sido liberado lá, todos esses aqui vão morrer, ok? E aqui também outra foto
Só que um ovário tá solto aqui, né? Isso aqui, gente, é um processo de extração do sistema reprodutor feminino, tá? É chamado de histerectomia. Esse processo aqui é quando a mulher tá com câncer no útero, por exemplo, quando não quer ter filho, não sei, tem outros fatores, né? Tem infinitos motivos das quais a mulher pode tirar, quer dizer, pode tirar não. Poder não pode, mas tem umas justificativas, né, que isso aí é visto com o médico, de acordo com cada caso, e aí faz esse processo chamado de histerectomia, tá? Bem, então, os ovários são órgãos que produzem hormônios sexuais, como eu já falei, e também os ovócitos secundários, motivo do qual ele é uma glândula mista. O ovócito fica retido no ovário dentro de um agregado de células chamado de folículo ovariano. Esse folículo ovariano, ele fica nessa região aqui, mais ou menos, ó. Ele fica reservado no folículo ovariano, tá? Aproximadamente a cada mês, um ovócito é liberado de um dos ovários, processo chamado de ovulação. Cada ovário comunica-se com o útero por um canal chamado tubo uterino. Tudo isso eu já mostrei aí na imagem, na identificação da imagem. É na tuba uterina que o ovócito se une ao espermatozoide. Também falei isso. O processo de fecundação ocorre na tuba uterina e não no útero. No útero só vai ocorrer o processo de nidação, que é onde a célula ovo se instala, tá? Se ocorrer fecundação, a gravidez tem início. Caso contrário, o ovócito não fecundado se degenera. Galera, outro tópico importante a ser falado. A fecundação ocorre na tuba uterina, beleza. Depois de ocorrer a fecundação, esse óvulo já fecundado, ele continua percorrendo até chegar ao útero para se instalar aqui. Só que existe casos que esse óvulo a ser fecundado não quer percorrer até lá não. Então ele se desenvolve aqui, o bebê se desenvolve aqui. É o que a gente chama de gravidez ectópica. Nesse caso tem que tirar. Por quê? O bebê crescendo aqui, isso aqui não é elástico como é o útero. Ele vai rasgar e vai causar uma hemorragia, o bebê vai morrer, a mãe vai morrer, vai todo mundo morrer. Então eles têm que tirar tudo. Há casos que eles só tiram um lado. Aí dificulta a mulher a conseguir engravidar. Por quê? Cada mês é um ovário que libera um óvulo. Tirando um lado, só um ovário vai conseguir liberar. Ele vai reduzir o tempo de período fértil da mulher. Tá? O período fértil seria os anos férteis, né? Bem, como eu já falei, cansei de falar, né? Óvulo, o nome correto seria ovócito secundário. Ciclo menstrual. O ciclo menstrual inicia-se com o primeiro dia da menstruação. Muito cuidado. Muita gente considera o dia que ela vai embora como o primeiro dia. É no primeiro dia da qual ela desce. A partir daqui você começa a contar, tá? Então, ela é regulada pelos hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que são produzidos pela hipófise. E aí, hipófise é a coordenação ou é a direção? Respondeu correto quem falou coordenação. Direção, só relembrando, é a hipotálamo, tá? Bem, então são produzidos pela hipófise e pelos hormônios estrogênio e progesterona, que são produzidos pelos ovários. Um ciclo dura em média de cerca de 28 dias, mas tem meninas que às vezes é mais, outras menos, tá? Então é muito relativo. A ovulação que é a liberação do ovócito, ocorre por volta do 14º dia, mesma coisa. Tem casos, tem meninas que o ciclo menstrual é de 25 dias, tem meninas que é de 2 meses, é muito relativo, tá? Mas o correto, o ideal é 28 dias, tá? E aí, baseado nesse tempo que ela leva de uma menstruação para outra, é que ela vai fazer a contagem, ok? Então, ocorre por volta do 14º dia, baseando em 28 dias. Por isso, o período de ovulação também é conhecido como período fértil. É nesse período que ela pode engravidar, tá? Formado normalmente pelos 3 dias que antecedem a ovulação e pelos 2 dias após ela ocorrer. Então, o período fértil geralmente considera-se do 11º ao 16º, considerando um período menstrual de 28 dias. Bem, então, no período de ovulação, a maior produção de estrogênio e de hormônio luteinizante. Repare esse gráfico. Aqui está demonstrando exatamente como ocorre a alteração hormonal. Aquilo que a gente falou lá, que gera a TPM, né? Então, primeiramente, as ovulações ocorrem periodicamente até os 50 anos de idade. É muito relativo. A mulher que, por exemplo, começou a menstruar com 10 anos de idade, logicamente, ela vai ter menopausa muito antes. Uma menina que começou a menstruar com 15 anos, ela vai ter um período do término
do período fértil, muito depois. A faixa de idade vai depender de quando ela começou para quando ela vai terminar. E ainda tem o fator hereditário, tá? Então, a menopausa é uma fase de grandes mudanças hormonais, assim como é a grande mudança hormonal na puberdade, também é uma grande mudança hormonal na menopausa. Por quê? Porque muda a quantidade de produção hormonal. Então começa os calores, começa a nascer pelo onde não tinha, ou então o pelo engrossa, enfim, todas as alterações são causadas pela mudança da quantidade de hormônio liberado, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, primeiro dia da menstruação, aí ele está demonstrando o processo como ocorre, ó. Reparem na quantidade de dias e o que vai acontecendo. Então, o ovócito não fecundado se degenera. Se degenerou, ao chegar no útero, ele já é eliminado através da menstruação. O FSH, então, inicia o desenvolvimento de um novo ovócito, né? Para que possa, no próximo mês, ser liberado de novo. Níveis elevados de estrogênio LH, que é o hormônio luteinizante, ocasionam o aumento dos vasos sanguíneos e a ovulação. A partir disso, o nível elevado de progesterona mantém o endométrio espesso, porque ele está preparando o endométrio para recebimento de um bebê, tá? Se não houver fecundação, a concentração de progesterona diminui e ocorre de novo uma nova menstruação. O ovócito não fertilizado é eliminado através da menstruação. Bem, galera, cuidado com isso daí, porque eu já ouvi falar assim, eu vivo anêmica, porque eu menstruo muito. Gente, não tem associação uma coisa com a outra, tá? A anemia, ela é causada por alguns fatores que não tem nada a ver com a menstruação. Às vezes a anemia está relacionada lá com a produção da sua medula óssea que está em defasagem. A menstruação não é suficiente para deixar uma pessoa anêmica. Mas eu boto meu fígado para fora. Não é quantidade para deixar uma pessoa anêmica. O fígado que você está nomeando fígado são partes do endométrio, tá? Vocês podem perceber que aqueles sangues empedaçados que saem, ele é um sangue escuro, já é um sangue coagulado, é um coágulo, tá? Então isso não é motivo de causar uma certa anemia. Gente, eu vou dar continuidade no próximo vídeo para não ficar muito extenso, ok?